Olá, queridos, tudo bem? E hoje estamos começando mais um Resenha de Negócios, aqui ao lado do meu amigo e querido Pacheco, CEO e cofundador da CDTech. Muito obrigado mais uma vez por estar me recepcionando, não só eu, assim também como Resenha de Negócios. E hoje nós vamos estar falando de algo que é muito importante, benefícios. Quem não gosta de benefícios? Não, Pacheco? É verdade. E vamos estar falando de todos os tipos de benefícios. Se você acha que existe só um ou dois benefícios, não, você está enganado. Existem muito mais benefícios para os seus funcionários. Você que é empregador aí do outro lado da telinha, entre em contato com a CDTech que a gente tem a solução para você. E a gente vai estar falando ao longo dessa entrevista um pouco de cada benefício e todas as dicas que o Pacheco tem para poder estar dando para você, assim como as soluções. Tô errada? Não, Grace, um prazer mais uma vez te receber aqui na CDTech, né? E o Resenha de Negócios. É sempre muito importante, né? Tá passando aí para todos os nossos parceiros, clientes, né? Para todo o público em geral, de empresários e principalmente quem acompanha aí o Resenha de Negócios, a importância, né, que tem esse tema de benefícios para que os empresários saibam que existe essa solução e o quanto que ela pode ser, pode colaborar, na verdade, com a empresa, inclusive retendo talentos, tá, Grace? A gente vai falar sobre isso durante o nosso bate-papo. Sim, correto. Então, vamos começar, porque o Resenha de Negócios é muita estratégia de negócios. Pacheco, conta pra gente, para quem ainda não conhece, como o Grupo CDTech se posiciona no mercado e qual o diferencial que a empresa oferece ao combinar gestão empresarial, consultoria, proteção empresarial e familiar e gestão de benefícios. Olha, Grace, ótima pergunta, né? O Grupo CDTech, na verdade, nasceu, né, com essa vocação, né? Então, na verdade, é a verdadeira missão. A gente tem um propósito. O propósito é estar ao lado das empresas, né, dos empresários e, por que não dizer, das suas respectivas famílias, levando exatamente o que você falou. Então, quando a gente idealizou, né, o nascimento da CDTech, a gente falou exatamente sobre isso. Porque eu trouxe a minha bagagem do mercado financeiro, né, os meus sócios que já são empresários conceituados, já experimentados no mercado, nós pensamos exatamente sobre isso. De levar soluções que já existem, mas de uma forma diferente, né? De uma maneira customizada, entendendo exatamente o que aquela determinada empresa precisa. Para isso, a gente faz uma consultoria, né? A gente até brinca, tem muitos contadores, né? Muitos médicos. A gente fala assim, ó, a gente faz uma verdadeira anamnese, né? Para poder entender qual é de fato a necessidade que tem aquele cliente. Então, o ponto que você trouxe, ele é muito importante. A CDTech, o que tem, né, na sua premissa? Nós temos aqui todo tipo de proteção, então a gente trabalha com todos os tipos de seguro. A gente trabalha com seguro de vida, a gente trabalha com seguro patrimonial, a gente tem plano de saúde, né? Aí, pessoal, vocês podem pensar, né, devagar sobre todo e qualquer tipo de proteção. A gente tem na nossa carteira seguro offshore, que são empresas que trabalham em plataforma de petróleo. A gente tem seguro de auto, frota, residencial, seguro empresarial, responsabilidade civil, um seguro importantíssimo para toda e qualquer atividade dos profissionais liberais que estão aí escutando a gente. Pessoal, se você ainda não tem um seguro de responsabilidade civil, fala com a CDTech. Eu tenho absoluta convicção que a gente tem uma solução adequada para o seu negócio. E outra, né, Grace? O seguro de responsabilidade civil,
ele é tão importante porque ele resguarda o negócio, né? Ele resguarda exatamente a atividade que aquele profissional exerce, né? Uma categoria muito querida que a gente atua diretamente são os contadores, por exemplo. E a gente sempre fala, né, para os contadores, fala, meu amigo, e aí? Você já tem o seu seguro de responsabilidade civil para poder proteger a sua operação? Aí muitos, né, que a gente aborda, pô, não, Pacheco, eu não tenho. Fala, cara, vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aqui. E por que a gente fala dessa importância? Porque muitas das vezes o profissional ele não sabe quais são os riscos inerentes à profissão. E ele também não tem ideia dos problemas que podem advir dele não ter esse tipo de cobertura. Eu já vi casos de contadores que tiveram que encerrar os seus negócios por não ter o seguro de responsabilidade civil. E é uma pólice barata, Grace. É uma pólice que ela vai cuidar de tudo. Ela cuida de erros operacionais, né? Uma eventual multa que aquele cliente venha a ter, ela é reparada por aquele seguro. Então, assim, você tem que resguardar a sua operação. E um outro detalhe que a gente sempre fala. O seguro de responsabilidade civil, ele aumenta a credibilidade desse profissional. Então, por exemplo, né, eu já vi casos de condomínio, veja só, condomínio, a pessoa está concorrendo lá ao cargo de síndico profissional. E aí, foi feita aquela sabatina. Quando da sabatina foram colocados lá todas as características, né, profissionais, no final de cada sabatina, a pergunta número 1 de todos os condôminos: você tem seguro de responsabilidade civil? Todos os candidatos, com exceção de um, tinha. Esse candidato maravilhoso. Todo mundo gostou, mas ele infelizmente ficou fora da disputa porque não tinha o seguro de responsabilidade civil. Então esse é um tema muito importante que ele deve e tem que ser levado a sério por todos os profissionais, né, que estão aqui nos ouvindo. Então é um canal muito importante para a gente poder divulgar. Outro tema, né, Grace, que é importantíssimo, é o plano de saúde, né? Hoje a gente sabe aí a realidade do nosso país em relação ao SUS. Então, a pessoa que deseja um plano de saúde customizado, né, custo-benefício adequado para a sua realidade financeira, a CDTEC pode te ajudar. Nós temos as maiores operadoras de plano de saúde, nós temos aqui na CDTEC. E olha, a gente tem solução para todos os bolsos. Nós temos para pessoas classe A, a gente tem, né, a classe B, classe C e D. Todos esses conseguem ser atendidos pelos planos de saúde que a CDTEC comercializa. E aí, Grace, por exemplo, seguro frota, a gente consegue negociações fantásticas com as seguradoras que nós temos como nossas parceiras, exatamente por isso, porque a CDTEC, ela procurou, ao longo do seu processo, se cadastrar, né, em praticamente todas as seguradoras para poder oferecer aos nossos clientes um portfólio amplo, né, variado e com qualidade, visando sempre o custo-benefício. Então, vale a pena você que ainda não tem uma cotação, que tem receio, não sabe qual o valor, gente, é o que eu sempre falo e uso como mantra, Grace. Gente, você fala que tá caro, mas tá caro quanto? Você tem que cotar primeiro. Então, cota, eu tenho certeza que você vai se surpreender, você vai gostar da solução que a gente vai levar para você, e você vai ter a sua necessidade plenamente atendida. Pacheco, avaliando o cenário de RH atual, quais são as maiores dores que vocês identificam nas empresas hoje? Aquelas que geram mais custos ocultos ou o tempo perdido?
Grace, muito boa pergunta, tá? E aproveitando, né, o ensejo, agradecer muito, né, aos nossos parceiros da VR. Para quem ainda não sabe, a CDTEC é representante da empresa VR, aquela mesma, aquela verdinha, vale alimentação, refeição, né? E muitas outras soluções que nesse bate-papo vocês vão conhecer. E eu tenho certeza que vocês vão surpreender. Voltando à sua pergunta, Grace, hoje de fato é um verdadeiro desafio, né, para os RHs de você, na verdade, customizar essa questão do tempo, né? Você quer cada vez mais profissionais que exerçam as suas funções no menor prazo possível, né? Sem você ter aquele desperdício de tempo. E aí, quais são as maiores dores de cabeça que a gente sempre nota conversando com os nossos clientes? Fechamento de folha. Nossa, fechamento de folha toma um tempo danado dos nossos clientes, né? Então, o setor de RH, todo mundo lá, né, puxando cabelo, porque demora muito, são muitos detalhes, muitas informações. Um outro dado também importante, Grace, é a questão do ajuste lá de férias, de folga, né? A escala dos funcionários. Isso sempre dá uma mão de obra muito grande. Também, com esse apanhado que a gente faz aí nas visitas, uma dor de cabeça que a gente vê muito grande é exatamente essa gestão de benefícios. O responsável, né, ou os responsáveis pelo departamento pessoal /RH, quando vai fazer a recarga de benefícios, por exemplo, os vales, né, alimentação, refeição, em várias empresas, a gestão do vale transporte, que também é uma gestão complexa. Vide aqui o Rio de Janeiro, né? Claro que a gente está falando para o público aí de todo o Brasil, mas pegando como exemplo aqui o Rio de Janeiro, nós temos duas empresas hoje que monopolizam, né, a questão dos vales, que é a Riocar e o Jaer. Então, como é que o RH e o departamento pessoal fazem essa gestão? Demora muito tempo. E a outra questão, né, que também demanda demais o RH os ajustes de controle de jornada. Então, ponto eletrônico, aí o RH tem que entrar, justificar falta, colocar a marcação de ponto que o funcionário, né, não coloca, ou preenchimento daquela folhinha à mão. Gente, se você está fazendo isso, fica atento nas dicas que a gente vai colocar aqui. A assinatura do funcionário também à mão. Aí bate aquele fiscal na empresa, cadê as folhas de ponto? Aí fica lá, coitado, o responsável do RH do departamento pessoal, naquela verdadeira loucura, catando o documento para poder apresentar ao fiscal. E aí, o que a gente tem aqui para você? Nós temos soluções maravilhosas. Fica atento que ao longo do bate-papo a gente vai falar sobre isso. Um dos grandes vilões é o fechamento de ponto. Isso nossa, é quase que o fim, né, para qualquer RH. É realmente essa questão do fechamento de ponto. É hora extra que não foi falada, é hora extra que não foi descontado, se virou ponto de horas, é minuto de atraso, horário em inglês. Ninguém chega atrasado. Todo mundo chega certo, sai na hora certa, almoça na hora certa. Aquela hora redondinha, né, Grace? 8 horas em ponto, 9 horas em ponto, saída 17 horas ou 18 horas. Exatamente. E o VR, gente, RH, como o Pacheco vai estar falando, é um ponto eletrônico, um produto, né, novo da VR, que ele resolve esse problema. Que tipo de economia o RH ele pode esperar em questão de tempo e comodidade, assim como produtividade? Grace, maravilhoso tema que você traz aqui, né? O VR, gente, RH digital é uma novidade, né, que a VR traz. A VR ela acabou, né, adquirindo essa solução que é da antiga Ponto Mais, e aí trouxe com uma roupagem, né,
nova, né, um sistema novo, robusto, para poder atender às necessidades dos clientes, das empresas, né, que precisam controlar a jornada dos seus funcionários. E aí fica a dica aqui para você, empresário. Meus amigos, o ano de 2024 foram mais de 2 milhões de novas ações, segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho. Então, 2 milhões de novas entradas de processos trabalhistas. Quais são as duas maiores causas? Horas extras, é a número 1, e o controle, né, intra-jornada, é aquela do horário de almoço, né, que a pessoa acaba não registrando de forma correta, e entre outras. Então aqui, Grace, pessoal, o VR Gente, ele vem exatamente ao encontro das necessidades das empresas, que necessitam controlar a jornada dos seus funcionários e não sabem como. E aí, nós temos essa solução, né, que pode ser de forma customizada, como tudo que a CDTEC faz. Sim. Então, cada empresa, ela pode ter a sua condição de forma diferenciada, né? Você pode programar o VR Gente de acordo com as necessidades que você tem e você controla escala. Então, imagina aquele restaurante que tem 2 turnos, pode ser até 3, tá, Grace? Como é que você controla a entrada e saída daquele fluxo dos funcionários? Empresas que trabalham em fluxo de 24 horas. Condomínio, a gente tem venda do VR Gente para condomínio. Então, como é que você controla aquelas escalas 12, né, por 36? É aquele funcionário que pega no turno da manhã, não trabalha no outro dia, né, tá de folga, e aí ele só vai trabalhar no dia seguinte. Então, como é que você controla tudo isso para que fique de maneira adequada e você fique despreocupado? Gente, utiliza o VR Gente, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Além disso, além do ponto eletrônico, né, propriamente dito, olha o que o VR Gente pode trazer de benefício, Grace. Gente, o Olerite, ele pode ser disponibilizado direto no aplicativo para o funcionário. Então, o seu contador, ele pode baixar um programa e com esse programa, ele disponibiliza no fechamento da folha o Olerite direto para o funcionário. Então, o RH, o departamento pessoal e o contador não vão ter aquela dor de cabeça de ter que liberar e-mail, de ter que liberar para o RH todos os Olerites para poder o RH distribuir para os funcionários. Não, pessoal, já é direto. É muito fácil e simples. Quer ver uma outra coisa? Né? A gente falou do controle de escala. A guarda eletrônica de documentos. O RH e departamento pessoal vão poder guardar os documentos dos funcionários no servidor, que é da Amazon. Olha, a VR, ela tem parceria com a Amazon e consegue transportar todos esses documentos, né, e guardar eles, né, na nuvem, no servidor da Amazon, sem custo nenhum, a partir do momento em que você tenha, né, um pacote com o VR Gente. Outro benefício importantíssimo, que é o Valida Mais. Esse benefício, Grace, é aquela empresa que quer fazer uma contratação. Essa contratação, para que ela seja mais adequada, a VR disponibiliza acessos, né, a todas as informações de domínio público. A VR disponibiliza para aquela empresa, para que ela faça uma consulta de todas as informações daquele pretenso candidato. E quando você vai fazer a contratação, você já sabe, né? A maior parte das informações daquele candidato, e você faz uma contratação com muito mais qualidade. E ponto eletrônico, ele pode ser registrado pelo Face ID, que é a verdadeira queridinha, né? Então você vai lá, o registro
direto pelo Face ID, o registro pode ser feito pelo WhatsApp, o registro também pode ser feito, registro simples, né? No próprio aplicativo, você vai lá e registra o seu ponto eletrônico. Então assim, pessoal, vocês têm... sim, e o QR Code, você também pode confeccionar um cartãozinho e o funcionário bater o ponto com o QR Code. Então, são muitas maneiras que a empresa tem que pode customizar cada um de acordo com a sua necessidade e de acordo com o tamanho e perfil da sua empresa. Então, assim, eu sou suspeito para falar. O custo-benefício, eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga que está assistindo aí, vai te surpreender. Quer saber mais? Faz uma cotação com a CDTEC. Eu tenho certeza que a gente vai te surpreender e o VR Gente mais ainda. Sem contar também que a portaria 671 e a LGPD, que são atualmente as preocupações, né, devido aos dados de funcionários e de empresas, e juntamente com a solução do ponto eletrônico ao grupo CDTEC, tem toda essa questão da segurança jurídica, né, junto à empresa. Exato, Grace, muito bem lembrado, né? O VR Gente, né, assim como todas as soluções da VR, elas têm total segurança jurídica. Então você que está adquirindo, né, o VR Gente, a solução para o controle de jornada da sua empresa, você está, na verdade, fazendo aquisição de uma solução totalmente aderente ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a sua empresa está devidamente amparada juridicamente. O seu funcionário vai poder assinar o ponto eletrônico digitalmente. Então, chega, Grace, daquela história de assinatura de ponto eletrônico no final do mês, aquela correria em papel. Esquece isso. Agora, a assinatura do ponto eletrônico é digital. Assim como o aceite das férias também tem assinatura digital. Então assim, gente, vamos acabar com aquele monte de papel nos escritórios, nas empresas. Vamos trazer a sua empresa para o mundo digital. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Passando para os benefícios, a gestão de vale transporte, ela é complexa, bastante, nossa. O documento menciona até 40% de economia. Com isso, é possível, com a solução da VR Transporte, outra novidade. Vai pegando as dicas. Olha, gente, essa é uma solução novinha, né? A VR Transportes, né? Mobilidade, ela vem aí trazendo uma inovação para o mercado. E o que a VR faz? A VR, ela... A partir do momento em que você tem um contrato, né, assinado aqui com a CDTEC, a VR ela vai fazer um estudo na sua empresa para poder detectar lacunas, Grace, nessa gestão do Vale Transporte. Como, por exemplo, vamos exemplificar, uma empresa que tenha lá 50 funcionários. E aí você tem funcionário de férias, funcionário que tem folga, os funcionários que por algum motivo têm escalas, né, diferentes. Então, como é que se dá essa gestão de você fazer o crédito do Vale Transporte? Muitas das vezes, e não é incomum, o RH faz de forma automática. E o que acontece, pessoal? Fazendo de forma automática, você acaba acreditando um valor, né, a maior para aquele funcionário que ainda tem saldo lá no seu Vale Transporte, e você acaba onerando a empresa, né, daquele crédito que não precisaria ocorrer. Então, a VR Transportes, ela vai atuar exatamente nisso, fazendo essa gestão, né, de saldos para cada um dos funcionários de maneira customizada. E quais os ganhos desse processo? Falamos do ganho financeiro, né,
que você tem, que essa gestão de saldos mais apurada, ela vai trazer mais eficiência no processo. Qual outro ganho? O ganho é de tempo. Quanto tempo o seu RH, departamento pessoal, gasta entrando em contato lá com o JAE e a Rio Car para poder resolver problema de vale transporte de funcionário que não foi creditado, que foi creditado errado, que o saldo não entrou, ou que perdeu o cartão para poder fazer a reposição. Tudo isso a VR vai cuidar para você a partir de agora. Então, o RH não tem mais com o que se preocupar. Uma outra questão que é importantíssima. A VR, por esse convênio, é um convênio majoritário, ela tem, na verdade, um fluxo, né, diferenciado junto a essas duas empresas, né, tanto o Rio Car como o JAE, e isso pode, na verdade, facilitar os processos dentro do RH e departamento pessoal, otimizando ainda mais essa complexidade que eu tenho absoluta convicção que vocês reconhecem, que é a gestão do vale transporte nas empresas. Então, exatamente como tudo que a gente faz aqui na CDTEC, a gente vai fazer de forma customizada para você fazer um projeto para poder te entregar um custo-benefício muito adequado e você reduzir tempo e grana para dentro da tua empresa. E se liga na próxima dica. O auxílio mobilidade está mudando. Além do vale transporte legal, como a opção de auxílio combustível, seja ele na rede aberta ou na rede fechada, pode ser uma solução mais estratégica conforme a CLT? Sim, isso é possível. Nós temos várias empresas que já fazem uso dessa modalidade. Por quê? Isso é um controle, Grace. Isso é um controle importantíssimo, né? Que o RH ele faz quando disponibiliza para o funcionário um cartão, e dentro daquele cartão o funcionário ele vai poder abastecer o carro da empresa com esse benefício, ele vai poder fazer pequenos reparos, uma troca de óleo, né? Um filtro de óleo desse carro. Então, até mesmo borracheiro dentro do posto de gasolina pode ser utilizado. E o melhor, Grace, com esse cartão, o funcionário, né, é aquele que não tem o vale transporte, que trabalha a serviço da empresa e utiliza o carro da empresa, ou mesmo anda com carro de aplicativo. Olha que notícia maravilhosa. Esse cartão, né, esse benefício, ele pode ser utilizado para poder pagar Uber, para poder pagar 99, para pagar o InDrive, Cabify, entre outros, né, aplicativos que estão aí no mercado. E isso certamente é um controle a mais que a empresa tem, que pode ser usado para poder ofertar aos funcionários. Agora, voltando para a saúde e o bem-estar, essa novidade que vai ser ótima, né? O bem-estar se tornou um benefício essencial. Todos nós sabemos que temos que estar se movimentando. E com isso, a parceria junto à Total Pass, que já é aceita em muitas academias, estúdios de pilates, entre outras modalidades, ela se encaixa na estratégia de saúde e atrai talentos. E com a relação disso, com a atualização da NR01, que já está, para quem não sabe, já está em vigor, e a partir do ano que vem que começa essas notificações, né? E você aí do outro lado, o que você está fazendo pelo seu colaborador que ainda não entrou em contato com a CDTEC? Grace, esse tema é maravilhoso e me dá muito prazer de falar sobre ele, porque através, né, dessa grande parceria com a VR, a gente pôde trazer, né, esse benefício para as empresas, né, que são clientes da CDTEC. E aí, pessoal,
Olha que barato, olha como é que funciona. Grace, o empresário, né, ao fazer a aquisição do Vale Alimentação e Refeição dos funcionários e faz através da CDTEC, a gente coloca, né, o Vale Alimentação, o Vale Refeição, e dentro desse pacote a gente também coloca o Total Pass. Então, como é que funciona, pessoal, para vocês entenderem? O Vale Alimentação e Refeição, a empresa não paga nada. Eu vou repetir, pessoal, porque às vezes a gente fala e vai falar assim, não, peraí, tem alguma pegadinha. Não é possível. Então eu volto a dizer, você, representante do RH, departamento pessoal, você empresário, quando você quer dar o benefício, né, o auxílio, Vale Alimentação e Refeição para o seu funcionário, a sua empresa não paga nada, nenhuma taxa para poder dar esse benefício ao funcionário. E aí como é que funciona? É o valor de face que você paga, é exatamente aquilo que vai entrar no cartão do seu funcionário. E outra, você não paga pela emissão desse cartão. Então assim, Grace, é só benefício, Pacheco? É só benefício. É tapete vermelho para você. Além disso, o Total Pass. O Total Pass, pessoal, ele nasceu dessa parceria aí com a VR, né? Então, todo mundo que faz a aquisição dos benefícios Vale Alimentação e Refeição, aqui na CDTEC a gente coloca o Total Pass e depois que você assina o contrato e paga a primeira fatura, 30 dias após esse pagamento, o CNPJ daquela empresa passa a fazer parte da base do Total Pass. E aí, o seu funcionário, né, o funcionário da sua empresa, ele passa a ter uma série de benefícios. Quais são? Ele passa a ter acesso aos pacotes, né, com valor diferenciado dentro do Total Pass. Então, o que você vai ter lá? Você vai ter acesso à academia com valor diferenciado. Você vai ter pilates com valor diferenciado. Dentro desses pacotes, olha pessoal, olha que coisa maravilhosa. Dentro dos pacotes, né, do TP2, lá do Total Pass, o funcionário passa a ter acesso, Grace, a duas consultas online com psicólogo por mês. Pessoal, você que está me ouvindo aí, que já teve experiência ou conhece alguém da família ou um amigo, sabe que uma hora com um psicólogo, a gente está falando aí de pelo menos um investimento de R$150. Mais baixo. Pô, eu estou jogando baixo. A gente está falando de duas consultas, Grace. Então, tudo isso disponibilizado, né, com a aquisição do pacote, né, que vai ser disponibilizado de forma gratuita. Então, o funcionário foi lá, se cadastrou, utilizou o CNPJ da empresa, ele vai fechar o pacote. Ao fechar o pacote, ele faz a negociação direto com o Total Pass. Então, a empresa, ela não paga absolutamente nada. Quem vai fechar aquele pacote para usufruir desse benefício com preços diferenciados é o próprio funcionário. Aí você, empresário, pode estar me perguntando, pô, Pacheco, mas tem alguma opção que o funcionário não pague nada? Tem o TP Free. E nesse TP Free, o funcionário ele vai ter acesso a vídeos nutricionais. Então, tem lá vídeos de nutricionistas que vão estar dentro da plataforma, onde ele pode se valer das dicas para fazer uma dieta, né? Para comer melhor, se reeducar. Ele pode também, ele vai ter acesso a vídeos de treinamentos. Vamos imaginar um exemplo prático. O funcionário da empresa mora num condomínio. Nesse condomínio já tem uma academia.
Então, eu não quero pagar uma Smart Fit. Eu tenho academia lá no meu condomínio. Ele vai ter acesso a vídeos, onde ele tem séries, né, treinamentos, onde ele pode, através desses exercícios que ele aprendeu, colocar em prática na própria academia do condomínio dele. Quer ver uma outra vantagem, Grace? O seu funcionário, para poder cuidar, né, da saúde mental, muito importante, né, pessoal, nesses dias atuais, principalmente depois da pandemia. A gente viu a importância que tem esse tema e vai totalmente em linha, Grace, com o assunto que você abordou, a NR01. A NR01, ela trata exatamente sobre isso, o cuidado da empresa com a integridade física e mental dos seus funcionários. Então, para você, empresa, estar adequada à NR01, você vai ter que se adequar para que a sua empresa, ela de fato comprove que cuida da saúde mental e física dos funcionários. O Total Pass veio exatamente para poder te auxiliar nessa questão. Então, é um benefício fantástico. Sem contar que acabamos de sair de Setembro Amarelo, né? Que é o mês de conscientização à saúde mental, né? Exato, Grace. Se exercitar não é uma fuga, é algo que você faz que promove a sua saúde, né? Perfeito, perfeito, Grace. Muito bem lembrado. Setembro Amarelo veio exatamente, né, para poder lembrar, né, as pessoas sobre a importância que tem esse tema. Sim. Nos dias atuais. Então, Pacheco, vamos lá. Vimos que o Grupo CDTEC e a VR oferecem soluções completas para transformar a gestão de RH em um único lugar. Da economia no Vale Transporte e segurança jurídica no ponto eletrônico, até o foco no bem-estar com o Total Pass. Pacheco, para quem quiser saber mais e levar essas soluções para empresas, quais são os próximos passos? Pessoal, tá na mão de vocês. Faz contato com o time da CDTEC. Entra lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Grupo CDTEC, tá aí, ó, a logo é essa daí que vai aparecer para você. A gente também tem site, você também pode fazer contato com a gente. Tem os nossos telefones comerciais, né? A gente também tem LinkedIn, nós temos Facebook. Então, assim, Grace, dificuldade não vai ter para poder falar com a gente. Então, estamos aqui de braços abertos, tanto eu, Pacheco, né, capitaneando todo o time da CDTEC, estamos aqui aguardando o seu contato. Eu tenho absoluta convicção, tá, Grace, que você vai se surpreender com a quantidade e a qualidade das soluções que nós temos para ofertar a você, a sua família e a sua empresa. Acompanhando o trabalho da CDTEC, sabemos que vocês têm outras soluções muito importantes para o público em geral. Poderia fazer um resumo dessas outras soluções para o nosso público? Ah, Grace, com todo prazer. Bom, pessoal, o Grupo CDTEC, né, ele tem na sua premissa, né, nós falamos lá atrás do propósito. Então, a gente cuida da sua empresa com múltiplas soluções. A gente tem seguros, todos os seguros que vocês tiverem a necessidade, a gente pode te auxiliar. Então, começando lá pelo empresário, né? A gente sempre fala. O seguro mais importante que você deve ter, se você é o provedor da sua família, seu seguro de vida. Você tem que ter o seguro de vida. Porque o seguro de vida que vai te proteger e te protege em vida. Por quê? Se você tiver uma invalidez permanente, o seguro de vida, ele entra exatamente com esse seguro para poder te auxiliar nesse momento difícil para você e sua família, onde você não vai ter mais condições de exercer a sua atividade laboral.
no seu eventual falecimento, quem é que vai prover a sua família? Como é que a sua família vai ficar? Vão ser obrigados a sair de onde moram? Os seus filhos vão ter que mudar de escola? Vão ter que mudar do bairro onde eles sempre moraram? Então, isso é o primeiro ponto. O segundo, Grace, que a gente falou, é o seguro de responsabilidade civil. O seguro de responsabilidade civil, ele vai proteger a sua operação. Então você que é contador, advogado, médico, engenheiro e quer proteger a sua operação, você tem que ter um seguro de responsabilidade civil. Isso é muito importante para que você fique tranquilo exercendo a sua atividade, além de te dar mais credibilidade. O outro ponto importante é exatamente a sua empresa, né? O patrimônio físico, né? A gente está aqui no escritório da CDTEC e é claro que a CDTEC ela possui, né, o seguro empresarial, que é aquele que vai cobrir algum sinistro que a gente venha a ter. Então, por exemplo, pifou o aparelho de ar-condicionado, a gente tem o seguro empresarial. Inclusive, esse próprio aparelho de ar-condicionado, Grace, nós já tivemos que acionar o nosso seguro para que o conserto fosse feito. Imagina se queima esse televisor. Imagina se tem um rompimento de uma tubulação aqui na nossa sala. Se a gente tem uma avaria dos notebooks que aqui estão. Gente, é dinheiro, é grana. Para você poder refazer tudo isso, você vai ter que utilizar dos seus próprios recursos. É para isso que existe a seguradora. Para você dividir esse risco. Você está passando o risco para a seguradora, né? E se acontecer alguma fatalidade, você tem aonde se calçar. E aí, Grace, a gente tem os seguros patrimoniais, o seguro de carro, o seguro da frota, aquele empresário que tem caminhões, que tem vários carros. A gente consegue compor os carros familiares com os da empresa, tá? Nós temos muitas seguradoras que a gente consegue fazer essa composição e aí, obviamente, isso vai baratear muito o seu custo. Nós temos, gente, seguro viagem, seguro celular. Eu falei mais cedo, a gente tem aqui o seguro offshore, né? De empresas que trabalham em plataforma de petróleo. Gente, o que vocês imaginarem de seguro, a CDTEC pode te ajudar. Seguro condominial, fechamos mais 2 grandes parcerias. Então você aí que é síndico, você que trata do seguro do seu condomínio, faz contato com a CDTEC. Eu tenho certeza que a gente pode baratear os seus custos. E aí, Grace, a gente também tem uma outra solução, né, que pra gente é fantástica e é um dos carros-chefes aqui da CDTEC, que é o plano de saúde. Então, o plano de saúde a gente faz de forma customizada, diferente, né, do que se tem no mercado, onde você aparece lá e, né, com a tua família, me dá aqui a data de nascimento, eu já vou fazer o cálculo aqui para você. Não, a gente não trabalha assim. A gente vai fazer uma anamnese, eu vou entender a tua necessidade, quais os hospitais de preferência, onde você mora, onde você trabalha, para que a gente possa montar uma cotação que faça sentido para a tua necessidade. Não adianta, né? E a gente usa sempre esse exemplo. Nós temos um cliente e ele mora em Resende, né? Sim. Então, a gente fez lá uma cotação do plano de saúde para ele. E nessa cotação do plano de saúde, ele fez alguns pedidos e a gente viu que tinha muitos hospitais, né, gabaritados aqui da Zona Sul e da Barra da Tijuca.
né? Onde tem uma grande concentração, né, de hospitais. E a gente perguntou, meu amigo, só você está em Resende. Você usa de fato todos esses hospitais que estão aqui? Não, eu só vou para o Rio de 2 em 2 meses. Cara, então, o que você acha da gente substituir Resende, né? Substituir e colocar uma rede um pouco menor aqui no Rio, mas que não tire nada da região onde você está? Não faz mais sentido? Falou, bom, faz. Então vamos optar por esse plano, onde você vai pagar um pouco menos. Então, o nosso intuito aqui, Grace, eu não quero, de forma alguma, e a CDTEC existe exatamente para isso. Esse é o nosso propósito. É atender a necessidade do nosso cliente com o menor custo-benefício. Esse é o nosso propósito. Então, a gente não está aqui para vender o mais caro, para poder oferecer aquela solução de maior valor. Não. A gente está aqui para poder ofertar a você, nosso cliente, nosso parceiro, a solução mais adequada e que tenha o melhor custo-benefício. Então, isso a gente vale do plano de saúde para todas as outras soluções. E é óbvio, a gente fala aí dessa representação da VR, que para a gente é uma honra muito grande estar representando uma empresa que está aí sempre na cabeça, né, dos clientes e parceiros, né? Quando fala de VR, sempre vem o verdinho logo em primeiro lugar. É um cartão muito querido, sim, né, por todos. E aí, minha amiga, uma solução que essa é fantástica, que a gente vem de uma campanha arrebatadora, que é a do consórcio. Então, o consórcio, você aí, empresário, cliente, parceiro, que ainda não sabe, a CDTEC tem essa solução que é fantástica e pode te ajudar na construção do seu patrimônio, na alavancagem patrimonial da sua empresa ou você, pessoa física. Você que mora de aluguel, a gente pode te ajudar a você sair do aluguel com uma cota adequada para você. Eu tenho convicção de que a parcela vai caber no seu bolso e a gente vai conseguir te ajudar. Nós temos a Porto, a gente tem a Volkswagen, e nós temos também outros parceiros que logo estarão aí, Grace, que vão aumentar ainda mais o nosso portfólio para a gente levar a você, nosso cliente, aquilo que a gente tem de melhor e atendendo a sua necessidade. E com tantas soluções que a CDTEC ela tem e oferece para os seus clientes e para o mercado, como você avalia a cobrança do mercado por especialistas? Grace, que pergunta espetacular. E eu vou te responder de forma categórica. Eu me orgulho muito de ser generalista. A CDTEC é generalista, com muito orgulho. Eu fui gerente de banco, trabalhei 22 anos em banco, dos quais 12 atuei como gestor de agência. E lá, Grace, nós tínhamos dezenas de soluções para poder oferecer aos nossos clientes. E nós atendíamos nessas soluções com qualidade, nós entendíamos exatamente a necessidade do cliente para poder ofertar aquilo que o cliente solicitava. Então, aqui, como empresário, eu posso garantir a você
nosso cliente, nosso parceiro, que a CDTEC está apta a oferecer todas essas soluções que foram faladas aqui nesse bate-papo maravilhoso com Resenha de Negócios, com absoluta convicção de que nós vamos te atender com qualidade e levar a você o que nós temos de melhor. Nós temos as maiores seguradoras do mercado, são credenciadas aqui na CDTEC, e nós temos um time qualificado para poder atender a você. Então, não tem necessidade que a gente não possa atuar. A CDTEC atua no mercado de uma maneira muito particular, atendendo o empresário em todas as suas necessidades, porque imagina, Grace, olha como é que foi brilhante a tua pergunta. Imagina, a gente vai fazer uma visita num cliente, né? Chegando lá, nesse bate-papo, a gente detecta que esse cliente ele tem uma necessidade de uma proteção que ele precisa fazer urgente para a empresa dele. E aí, a gente vai lá, conversa, fala assim, ó, vamos fazer o seu seguro empresarial aqui, você está precisando mesmo proteger a tua empresa, você está correndo risco e a gente vai solucionar isso. E aí, nesse bate-papo, nessa conversa, ele fala comigo e fala assim, poxa, eu também tenho a necessidade, rapaz, de fazer o seguro aqui da minha frota, pô, os meus carros, os seguros são todos eles individualizados, eu queria reunir tudo numa única pólice. Você imagina, Grace, se a gente levasse ao pé da letra essa questão que o mercado impõe, porque eu penso que isso é impositivo, que o mercado impõe de que não, você só deve ser atendido por especialista. Especialista é aquele que de fato se dedica a estudar exatamente sobre aquelas soluções. E nós, da CDTEC, nos encontramos aptos a te atender em todas as necessidades. Então, se você falar com a CDTEC sobre plano de saúde, você vai ser muito bem atendido. Se você falar com a CDTEC sobre consórcio, você também vai ter aqui a sua solução atendida.